gente, hoje o nosso capítulo, dando continuidade ao estudo do nosso livro de cabeceira, e o livro adotado aqui também, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós já estamos no capítulo 22. Então, se chama Não Separeis o que Deus juntou, a indissolubilidade do casamento, o divórcio. É um capítulo bem curtinho, mas dá bastante para a gente refletir sobre alguns assuntos. Então, o texto que inicia o nosso capítulo, como sempre, retirado do Evangelho, a gente começa lendo ele. É assim: E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: É porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele, respondendo, lhes disse, ele quer dizer Jesus, né? Estavam perguntando para Jesus. Não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? Diz, por isso deixará o homem pai e mãe e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: Pois por que mandou Moisés dar ao homem a sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes: Porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então, sobre isso que a gente vai falar um pouquinho para compreender esse texto, né? Porque Jesus disse que ele quis dizer com essas palavras. Então, por isso nós vamos tratar do casamento hoje. Então, o casamento existe em todas as culturas, em todas as sociedades humanas. Às vezes com algumas variações. A gente tem poligamia, tem algumas culturas que permitem poligamia, e outras, né? Alguns lugares não permitem o divórcio, em outros lugares sim. Mas não é isso que nos interessa saber. Nos interessa saber o que é a lei de Deus, né? Porque a lei de Deus não muda, a lei dos homens sim. E a nossa preocupação é de saber o que é a lei de Deus. Então, no casamento, duas pessoas adultas exercendo o seu livre-arbítrio, pelo menos aqui na nossa cultura, né, ocidental, que a gente sabe que tem outros lugares que às vezes tem casamentos arranjados pelas famílias, enfim. Mas aqui, pra gente, duas pessoas adultas, no exercício do seu livre-arbítrio, assumem o compromisso de formarem uma família, ou seja, de serem responsáveis uma pela outra, numa proposta de partilhar a vida, tanto nos momentos bons, nas conquistas, como no compromisso de se ajudarem mutuamente, de se apoiarem e crescerem juntas nessa encarnação. Então, essa é a proposta da gente se unir a uma pessoa. No casamento, os cônjuges buscam a felicidade de uma vida harmoniosa e equilibrada. Claro, quando a gente se une a alguém é com essa proposta, né? De ser feliz, de buscar um lar, e onde um possa ajudar o outro a demonstrar a sua melhor versão e assim exercitar e conquistar as suas virtudes. É um compromisso muito sério, talvez uma das escolhas mais importantes que a gente faz durante a vida. E mesmo assim, mesmo tão importante, tão sério, muitas vezes a gente aceita, a gente diz o sim, né? E aceitamos ter para sempre, sempre assim, um sempre bem curtinho, né, de uma encarnação só, com o cônjuge ao nosso lado. E fazemos isso porque é um compromisso que assumimos com alguém que nós amamos, né, ou que pelo menos temos uma grande afinidade ou uma grande atração. Nós queremos partilhar a vida com aquela pessoa. É um compromisso que precisa ser assumido com uma boa dose de razão, mas que é motivado grandemente pelo coração. Nós sabemos que muitas vezes os casais se formam não por laços de sentimentos tão sublimes como deveria ser, assim, só pelo amor, né, puro. Então, aqui no nosso meio, na nossa condição evolutiva, a gente ainda é muito guiado também pela atração física e por outras situações também. Então, a gente se impressiona com prestígio social, com recursos financeiros, com outras situações, né? Isso é comum do nosso estágio evolutivo. Ou seja, o nosso amor entre cônjuges ainda é um pouco poluído com outros sentimentos. Não é aquele amor puro de doação que não deseja nada em troca. Mas
Seja qual for o motivo que levou um casal a se formar, ainda assim o casamento tem bons propósitos. Se ele não for, se for um casamento sincero, né? Se não for assim por interesses egoístas e tal. Então ele tem um objetivo elevado e por isso é abençoado por Deus. A proposta do casamento, a gente tem que compreender bem. É uma proposta de exercício do Evangelho, né? Principalmente do exercício do amor, da gente conseguir visualizar no nosso ente querido, no nosso cônjuge, as suas virtudes, que todos temos, todos somos filhos de Deus, mas também temos os defeitos, porque nós estamos aqui na Terra ainda num grau de imperfeição muito grande. Mas a gente partilhando a vida com uma pessoa, a gente tem essa oportunidade de exercitar o Evangelho. Para convivermos bem, nós precisamos ter uma boa dose de paciência, não é? Quem é casado sabe disso, a gente tem que ter paciência, tem que exercitar o perdão muitas vezes, tem que ter disposição para o diálogo, para a negociação de situações. Se a gente quer uma coisa, o outro quer outra, a gente fala, não, vamos dessa vez fazer assim, depois outra vez. Aí tem a família de um, a família de outro, e mil coisinhas, né? Alguma coisa que vai comprar. Mas é uma proposta de crescimento espiritual, de superação do egoísmo e até do orgulho. Porque eu digo do egoísmo porque a gente tem que partilhar uma série de coisas. Só da gente estar casando, a gente já está se propondo a partilhar. Então não é tudo só para mim, né? Eu tenho que ceder muitas vezes e naquilo que for importante eu exijo. Mas também do orgulho. Por quê? Porque também na convivência aparecem os nossos defeitos que a gente nem sabia que tinha. Às vezes a pessoa vem conversar com a gente, né, o nosso cônjuge, e fala, olha, assim não dá. A gente falou o quê? Mas, nossa, mas não falei nada, né? Pra gente aquilo nem era um problema. Então vai aparecendo coisas que a gente vai vendo que precisa se refrear um pouquinho, uma coisa, uma outra. Então até isso, no orgulho, a gente tem que melhorar enquanto a gente está partilhando a vida com outra pessoa. No Livro dos Espíritos, a gente está estudando aqui o Evangelho, mas a gente pede ajuda para outras leituras também. Então, no Livro dos Espíritos, nós vamos ler na questão 695. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? E a resposta dos Espíritos a Allan Kardec: é um progresso na marcha da humanidade. Eu acredito que Kardec tenha questionado isso, querendo dizer assim, é uma coisa que os homens inventaram ou é mesmo da lei de Deus, né? E a resposta falando que é um progresso na marcha da humanidade, nos dando a confirmação de que é uma proposta mesmo boa, né? Na questão 696, que se segue, pergunta assim: qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? O retorno à vida dos animais. Então, o casamento é uma proposta de exercício do Evangelho, uma proposta superior. E ele é abençoado por Deus porque está consoante com a lei de amor e com a lei de sociedade, que é a lei que rege a convivência entre os espíritos em evolução. Então tem essa lei de sociedade que diz que nós temos que caminhar todos juntos, que a gente não vive sozinho. Um já conseguiu um progresso, o outro conseguiu outro, e a gente convivendo tem a oportunidade de um ajudar o outro. E no casamento também é assim. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? Mesmo uma convivência boa, gratificante, cheia de momentos felizes, exige sempre de nós. Todos nós, nos nossos estágios evolutivos, ainda somos imperfeitos, e nos relacionamentos com a proximidade, né, os defeitos aparecem e precisamos conviver com eles, tanto com os do nosso cônjuge, quanto com os nossos próprios, que a gente nem sabia que tinha. Quando são coisas pequenas, tudo bem, a gente vai contornando. O problema é quando começam a ocorrer situações mais graves. Então, o que fazer? Porque a gente sabe que tem situações no casamento que ficam bem difíceis. Em primeiro lugar, a gente recorrer à oração. Não é? Isso é um recurso maravilhoso, porque a gente consegue receber auxílio que a gente nem às vezes registra, mas que os bons espíritos podem nos ajudar.
podem movimentar forças que a gente não tem. Enfim, a gente recebe uma ajuda muito grande através da oração no lar, para conseguir organizar nossa família, para não ter interferências externas. Então, a gente pedir ajuda a Deus, que nos fortaleça, que nos auxilie a desenvolvermos as virtudes necessárias para superarmos aquele desafio. Também pedimos ajuda para profissionais, pessoas que possam trazer boas influências para o nosso casamento e nos encorajarmos para enfrentarmos a dificuldade, lembrando com humildade que se agora estamos sendo exigidos, no passado pode ser que nós mesmos tenhamos sido causa do desequilíbrio, tenhamos feito igual ou pior do que o nosso cônjuge agora, desequilibrando os nossos familiares que agora precisam, por sua vez, do nosso apoio. Então, a gente fazer o nosso possível, não é? Mas vem a questão, é permitido aos olhos de Deus a separação, a solubilidade do casamento? Porque a gente sabe que tem situações que são extremas, que a agressão aumenta, que a situação, aquele amor que era a proposta já não existe mais, né? Então, como é que a gente faz? A gente tem que ficar aguentando até o final, porque fez esse compromisso? Qual que é a visão do Espiritismo? A visão do Espiritismo é sempre a de procurar o que é a lei de Deus. Nós não temos uma conduta própria do Espiritismo, a gente tem que seguir o que é a lei de Deus. No Livro dos Espíritos, na questão 940, a gente lê assim: a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimentos, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Resposta: muito amarga de fato, mas é uma dessas infelicidades de que na maioria das vezes sois a primeira causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Aí já tem um spoiler da resposta, né? Da resposta que a gente vai ter no final aqui da nossa leitura. Depois nessas uniões, procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho, da vossa missão, do que a felicidade de uma afeição mútua. E sofreis, então, apenas a consequência dos vossos preconceitos. Então, aqui ele está dizendo que realmente é muito sofrida, né? Essa dificuldade no casamento, dentro do lar. Mas está falando que muitas vezes a gente que tem a culpa, ou de outras existências, ou nessa mesmo, de ter feito um relacionamento que não foi baseado mesmo naqueles sentimentos verdadeiros. Mas também ele diz isso, que se a gente acredita que Deus obriga a gente a ficar com aqueles que nos desagradam. Então veio o segundo item do nosso capítulo, que é curtinho, como eu falei, que chama o divórcio. O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram, e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Jesus disse: não separeis o que Deus juntou. Mas nós podemos compreender assim: não sejamos nós a ferirmos, a desrespeitarmos, a trairmos, a quebrarmos a proposta superior que foi abençoada por Deus. Porque o que é divino no casamento é essa proposta, é o amor, é essa união para nós nos ajudarmos. Então não sejamos nós a separarmos isso que Deus juntou. E não a gente compreender que não é para separar uma coisa que já não está mais abençoada por Deus, às vezes agressões, as duas pessoas se comprometendo. Porque nós temos que lembrar que um relacionamento é feito de duas partes, de duas pessoas. Então, por mais que uma ainda esteja empenhada, se a outra não tem, pelo menos, a boa vontade ou condições mínimas, né, da gente conviver ainda com respeito, com segurança até, então não é possível, por enquanto, continuar. Então, cada caso, na verdade, é um caso, cada pessoa sabe, na sua intimidade, o que o seu coração está dizendo, até quanto ela consegue fazer a mais ou não, né? A gente não tem, assim, uma receita fechada. O que a gente tem é essa recomendação da lei de Deus, que a gente
precisa caminhar para isso, para nos auxiliarmos, para nos amarmos, para termos propostas superiores, e isso é feito conforme nós tenhamos condições e também o nosso cônjuge também possa dar abertura para isso. Então, na última resposta que eu quero ler aqui do Livro dos Espíritos, fala assim, número 697. A indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas à lei humana? Ou seja, a separação, em todos os casos, a indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas à lei humana? É uma lei humana, muito contrária à lei natural. Resposta dos Espíritos. Querendo dizer, olha, é uma lei dos homens falar não existe divórcio, Porque tem condições, como a gente falou, que não é possível que os espíritos estão, em vez de se auxiliando, se comprometendo mais. Então, no entendimento do Espiritismo, o divórcio não é errado. Um relacionamento é feito pelas duas partes, como eu disse, E às vezes o divórcio é até necessário para que não se aumentem os males, para que se dê um tempo e que em outra oportunidade renovada se retome o compromisso. Porque também tem isso, não é que a gente vai sair de um relacionamento e nunca mais ter nada a ver com aquilo. Se é uma pessoa com quem a gente tem compromisso espiritual, a gente vai depois, mais tarde, renovar esse compromisso. Mas não agora, se a coisa já degringolou, corrompeu. Tem uma mensagem do Emmanuel, que eu queria terminar com ela, um texto que chama assim, Enquanto Podes. Alguns trechos só da mensagem diz assim: todo serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como selo da paz divina. O amor puro, Toda semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Distribui, portanto, a paciência, a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro. Auxilia enquanto podes, ampara quanto possas, socorre quanto possível, alivia quanto puderes, procura o bem, seja onde for. Ou seja, façamos a nossa parte o quanto possível. Deus não nos pede o nosso desequilíbrio, Ele pede apenas o nosso esforço. E também a nossa boa intenção de amarmos, de devolvermos sempre a paz, de retribuirmos o mal como o bem, de uma forma sincera do coração, quando não é possível a proximidade ou até mesmo o diálogo, mas que o nosso sentimento seja esse, do bem. Essa é a nossa parte. E se nós tivermos esse compromisso de semearmos o bem retornará para nós, agora ou algum dia, em relacionamentos felizes com as bênçãos de Deus. Obrigada. Muita paz a todos.